Para fechar, eu gostaria de chamar o meu diretor jurídico tributário da BGD, Inar Tribúcia. Inar, venha falar de contratos. Um pouco de cuidado com o Inar, que o Inar é advogado, então... Vai lá. Obrigado, gente. Valeu. Uma salva de palmas aí ao George Clooney de Itabira. Vai ficar difícil falar agora, depois de só maestro aqui, é o âncora do jornalismo brasileiro, o homem que inventou o primeiro gerador fotovoltaico aqui no Brasil, e agora vai falar um advogado, né, gente? Mas japonês aqui em Palmas, vocês não tinham visto já, vai, fala a verdade. Bom, aprendi um bocado. Foi bom de falar por último agora, porque eu fiquei pensando um monte de coisa. E agora entra a minha apresentação, vai pôr, tá bom. Mas fazendo uma breve introdução que eu estava pensando, de tudo que os amigos aqui falaram, e promovendo um pouco do trabalho da BGD, né? O nosso painel aqui é para falar dos negócios que envolvem o nosso setor, mas também do papel da BGD. E eu tenho uma missão árdua lá na BGD, porque eu sou o diretor jurídico e tributário, e todo mundo quer muito ajuda nesse setor, que ele é complexo. Ontem eu estava falando sobre conhecimento técnico. E eu queria fazer assim uma seguinte reflexão. Eu imagino que todo mundo tem o seu negócio, foi difícil pra caramba chegar onde vocês estão. E o trabalho que a gente tem lá, ali na BGD não é para dar o caminho curto, não, mas para dar o caminho certo. Então, é uma divisão um compartilhamento de informações, né? O Café estava falando de todo o trabalho técnico que ele desenvolve, e a gente lá no conhecimento jurídico, o Mauro fazendo trabalho de comunicação, e entre outros colegas que temos ali na BGD. E a nossa intenção é promover, de fato, esse setor de uma forma qualitativa, perene e duradoura. Eu, recentemente, estou ainda na fase, estou construindo minha casa, primeira casa da vida que estou construindo, eu estou aprendendo um bocado. Puta! Mas cada coisa que vai discutir, você vê que tem N situações. E o que eu fico sempre receoso é que eu vejo que o arquiteto, o engenheiro, todo mundo quer sempre o caminho mais curto, né? O que é mais fácil para ele. Não o que é bom para mim. E, claro, não estou generalizando, né? Mas isso é do ser humano mesmo, né? Trazer aquilo que é mais fácil. Mas a gente tem que procurar saber o que é melhor para o nosso cliente. E vocês são prestadores de serviço, assim como eu, e diagnosticar isso como o Mauro colocou, uma boa comunicação é aquilo que não foi dito, né? Aquilo que seu cliente nem sabe que existe. Tem uma série de tecnologias aí nesse setor. Você não sabe se oferece um carregador elétrico, um inversor carregador elétrico, se o cara tem carro elétrico, se o que ele precisa é de um módulo para cobrir uma área gourmet que ele poderia otimizar e não gastar com vidro, já botar um módulo, se microinversor faz sentido, N situações. E eu trabalho nisso há 10 anos, e por incrível que pareça, quando eu fui contratar para minha casa, eu não sabia que comprar. Eu não sabia que inversor eu comprava, não sabia nada. Eu falei, mas como assim? Fico negociando contrato o dia inteiro, aí, grandes obras, grandes usinas, e quando foi para mim, eu não sabia que profissional contratar, que tipo de tecnologia eu precisava. E eu acho que o seu cliente ele tem a mesma dor, certamente, né? Fazendo aqui as minhas vezes, se eu tiver essa dor, certamente seu cliente tem. E algum tipo de selo, algum tipo de reconhecimento vai trazer uma facilidade na sua venda. E uma delas é falar que você participa de uma associação, ou que você está participando de algum projeto de qualidade, de treinamento, de certificação é a palavra certa aqui. E é isso que eu acho que a BGD tem para oferecer para vocês. Por um preço ridículo, como o Café colocou, é um investimento, não é custo, né? É mais barato do que a conta de luz, certamente, aí das empresas que vocês estão sediadas e que nem pagam mais a conta de luz, certamente, que já botaram um painel solar nessa jossa, né, gente? Não é possível que na empresa de vocês não investiram isso.
Bom, meu nome é Inar Tribucci, eu trabalho nesse setor já faz 10 anos. A gente participou de uma pancada de projetos já. De solar, a gente deve ter participado aí de quase 10% do que tem instalado hoje no Brasil, seja descentralizada ou geração distribuída. E a missão que hoje tenho na BGD, e aí por isso que eu fiz esse adendo de dividir conhecimento, minha função lá não é revisar contrato de todo mundo. É impossível fazer isso. A ideia que a gente tem na BGD é atender de forma coletiva. E para atender de forma coletiva é disseminar um conhecimento para que vocês consigam, junto aos seus assessores legais, poderem fazer um bom documento para atender o seu negócio. Porque o negócio de cada um de vocês é diferente. Então, eu fiz a provocação que vocês demoraram muito tempo para conseguir lograr êxito no negócio de vocês, fazer a sua empresa acontecer. Não vai ser um contrato achado na internet ou qualquer documento pronto que vai resolver sua vida. Vai demorar o tempo, vocês vão ter que dar uma suada, pensar se um contrato atende o que vocês estão vendendo para o seu cliente ou não. A ideia aqui que eu queria dividir com vocês é o que um contrato deve ter, para que vocês depois olhem o que vocês estão fazendo e possam alterar o contrato que vocês hoje firmam com o seu cliente que está contratando a instalação de um sistema fotovoltaico. Ou outra fonte de energia, né, gente? A Associação Brasileira de Geração Distribuída não é só fotovoltaica. Bom, a primeira delas, que a gente muitas vezes esquece, é saber quem que está assinando esse contrato. Às vezes quem te chamou foi a esposa, mas na verdade a conta de luz está em nome do marido e ele que vai pagar. Ou você chegou na empresa, o dono da empresa foi lá, te atendeu, você acha que o contrato é com ele, mas na verdade o pagamento e onde ele vai contabilizar vai ser tudo na empresa. Então é importante diagnosticar, primeira coisa, quem que é o contratante. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E em sendo pessoa jurídica, é importante que você peça o que ninguém pede, contrato social da empresa, para saber se aquela pessoa que está assinando aquele contrato por parte da empresa tem legitimidade para assinar. Às vezes é a secretária do dono da empresa que vai assinar e ela não é nada da empresa. Aí depois ele não pagou, por algum motivo você vai cobrar, seja administrativo ou judicialmente, pode ser alegado que, olha, quem assinou esse documento não é responsável pela empresa. Eu desconheço essa relação. Algo básico, mas é no dia a dia. Ainda mais com essas assinaturas digitais, DocuSign, CertSign, ninguém verifica isso, mas isso é condição básica, tá? Então, no caso da pessoa jurídica, essa mensagem, né? Que a gente tem que pedir sim contrato social. É chato, é mais uma coisa para ver, mas tem que pedir para colocar ali no campinho parte contratante o nome do responsável legal pela empresa. Objeto do contrato. Quando vocês estão vendendo, a comunicação aí olha, você vai economizar na conta de luz. E a gente quer atender o cliente, né? Você quer fazer a venda, você quer mostrar seu trabalho, você quer mostrar serviço, quer conquistar aquela pessoa, né? Uma venda é uma conquista, para quem está no dia a dia vendendo, toda vez que você vende alguma coisa, dá um prazer, né? E às vezes a gente esquece que tem limite. A gente tem que botar os nossos limites para saber exatamente o que você vai dar para essa pessoa. Eu odeio quando eu estou com vendedor e você fala, não, mas se eu estou comprando faz isso? Faz. Mas o que eu estou comprando faz B? Faz. Quando o cara fala que tudo faz 3, 4 vezes, aí eu não compro, porque eu sei que não vai entregar mesmo. Então, aqui a ideia é a mesma. Você prometer que o sistema vai gerar, mas você controla o sol, você controla todas as características do equipamento, você está vendendo geração, ou você está vendendo a possibilidade da geração própria através de um equipamento, cujas especificações técnicas você vai explicar para esse cliente. O que compõe o seu trabalho? Você vai fazer a solicitação de acesso perante a distribuidora, você vai instalar esse sistema no telhado, vai ser no solo. Depois de instalado, você vai acompanhar o processo de vistoria, vai ter a operação e manutenção. Então, não dá para abraçar o mundo, tem que ser bem explicado no contrato o que você vai fazer. O justo é o justo,
né? O combinado nunca é caro. Então, tem que colocar muito bem quais são as suas etapas do seu trabalho e quais são suas limitações de escopo. Aquilo tudo que está excluso. Ah, mas quebrou a telha, vai ter que trocar a telha. Não, olha, se quebrou telha, eu não vou fazer manutenção, eu não vou mudar telhado, eu não vou fazer a vistoria do seu telhado. Ou não, vou fazer. A gente vai ter que contratar um terceiro para fazer o cálculo estrutural aqui desse posto de gasolina para ver se cabe um sistema sobre esse telhado. Então, precisa pensar muito bem exatamente o que você está prestando para incluir num bom contrato. Isso é importante porque a gente... casa de ferreiro espeto de pau, né? Quando a gente compra uma mercadoria, a primeira coisa é código consumidor, tal, vou reclamar. Mas serviço é a mesma coisa, gente. Serviço também tem código consumidor envolvido. Então, aquilo que você prometeu, se você não cumprir, ou você pode ser responsabilizado pela execução do serviço, ou até mesmo a restituição do valor pago. Então, imagina que você instalou uma coisa, você prometeu, não entregou, você falar, não, isso daqui a gente conversou errado, não estava incluso. Então, a pessoa vai rescindir aquele contrato, tudo aquilo que você trabalhou, ela vai ter direito à restituição do valor. Uma outra coisa também importante é que a dinâmica desse mercado, vocês oferecem uma solução junto com algum equipamento, mas o equipamento não é de vocês, na maioria das vezes. É de algum distribuidor que vai fazer uma venda direta. Isso é importante colocar, para deixar muito claro isso, porque caso tenha algum problema com o equipamento, não é sua responsabilidade. Será ou do distribuidor ou do fabricante dos equipamentos. Deixar isso muito bem endereçado no contrato, pois, de novo, caso você fez uma proposta, venda conjunta, equipamento e o serviço, é um turnkey, né? Chave na mão, faz tudo. Olha, a responsabilidade solidária pela garantia dos equipamentos, se um chinês aí sumiu, vai ser sua. Então, é importante deixar muito claro essa limitação de responsabilidade, que sobre os equipamentos a garantia deverá ser exercida contra os fabricantes, que o que você está fazendo é uma prestação de serviço de engenharia, um serviço técnico com características específicas e não pela venda do equipamento em si. Né? Você vai assessorar a melhor compra do equipamento, mas você não está vendendo esse equipamento. De novo, se esse for o caso, tem muita empresa que está vendendo o equipamento junto com o serviço, que não há problema nenhum, mas deve se saber aqui que está assumindo essa responsabilidade. Para casos maiores, contratos de EPC, que aí são chave na mão mesmo, também é importante deixar claro alguns efeitos econômicos, com mudança de câmbio, mudança inflacionária, colocar algumas métricas que, caso hajam variações de preço, até quanto você se responsabiliza ou, caso superem, deverão ser repactuadas contratualmente. É um momento de muita volatilidade no nosso mercado, né? Então, isso é importante. E vai faltar equipamento, né? Todo grande fabricante, distribuidor que a gente conversa, todo mundo fala isso, vai faltar equipamento. Então, pode ser que aquele equipamento que você está fechando uma proposta agora, vai ser entregue só daqui 6 meses, 5, não importa aqui o prazo, você talvez vai ter que repactuar preço. Se você prometeu algo para o seu cliente, ele vai querer aquilo e pronto. E aí a diferença como é que fica? Outro tema não há um bom contrato e não há direito sem pena. Tá? Pode ter uma norma falando XPTO, como existem as normas da ANEEL perante a distribuidora, porque a distribuidora não faz nada, porque não tem pena. Contrato sem pena é a mesma coisa. Uma cláusula bem redigida sem multa é a mesma coisa que nada. Então, falar que tem que pagar em tal data, mas não tem lá uma previsão de multa, você não tem nenhuma força coercitiva. Então, tem que ter multa, ausência de pagamento, tem que prever multa, é só assim que você vai, no mínimo, ou ser indenizado por alguma
eventualidade de ausência de pagamento, ou vai dar uma força maior para que no argumento, na cobrança daquele cliente, ele fale, poxa, é melhor eu pagar esse cara do que eu deixar meu dinheiro no banco investido, porque eu estou perdendo 10% mais juros de 1%, então eu vou pagar. Marcos temporais e prazos claros. Isso também é outra coisa muito importante, né? A gente, de novo, quer atender o cliente, promete prazos que são humanamente possíveis. Eu mesmo tenho respirado fundo, os clientes agora na reta final têm pedido, não, eu preciso disso para amanhã, eu preciso disso para segunda, eu falo, não posso. Não posso, que eu já estou estourando, não estou aguentando. Então, é humanamente possível, eu vou colocar o prazo para X, é o que eu posso fazer. E isso também tem que ser para vocês, e pensem que a gente está nessa reta final e vai ter muito embate com distribuidora. Muitos de vocês têm a responsabilidade de homologar esse sistema após a conexão e precisa ser colocado que a responsabilidade por algumas etapas não depende de vocês, e isso é exclusão de responsabilidade em relação à marca temporal. Então, coloquem esse tipo de cláusula. Não precisam definir o que é caso fortuito. Tá? Isso está no Código Civil. Isso foi um bom aprendizado Covid. Nenhum contrato falava de Covid. Mas quando deu a Covid, todo mundo queria discutir se isso era evento de força maior ou caso fortuito. Então, aquilo que a gente não controla, aquilo que é caso fortuito, a gente nunca viu, a gente não sabe. Se não fosse caso fortuito, a gente escrevia, né? E aí, exemplo prático é em contratos de O&M. Eu tenho alguns clientes que fazem O&M de grandes usinas e um dos casos fortuitos eu estou fazendo operação e manutenção, eu tenho que garantir uma determinada geração, né? Esse é um exemplo clássico. Só que se tiver uma paralisação na rede porque a distribuidora está fazendo algum tipo de manutenção, por óbvio, eu não posso garantir um determinado percentual de geração, PV-SIST 90, algum percentual aí, porque a rede parou durante 3 dias. Então, essas situações, elas precisam ser bem colocadas, porque na hora que acontece, dá estresse. Agora, tudo aquilo que você escreveu antes e previu, não tem por que ser discutido. De novo, o que é combinado nunca sai caro. É melhor escrever pelo excesso do que faltar, mas também não adianta ficar tentando adivinhar tudo. As redações dos contratos, elas precisam ter uma linguagem abstrata. Odeio contrato, por exemplo, que vem listando todas as normas. Aí amanhã muda uma lei, muda outra. Não, o contrato tem que prever aquilo que é do direito, aquilo que é justo. Então, esses exemplos que eu estou trazendo é como eu pensaria escrevendo um contrato para qualquer cliente e como vocês devem, que a minha provocação aqui é que vocês pensem o que vocês estão prestando, o que é o combinado com o seu cliente. Rascunhem isso, façam ali umas caixinhas e coloque assim mesmo, cláusula 1, quem é a pessoa, cláusula 2, o que eu estou vendendo, cláusula 3, qual que é o prazo. Contrato não é tamanho, gente. O cara que inventou isso daqui é uma tela preta, ó. Tem nada nesse negócio aqui, ó. Só que para fazer menos, ele perdeu muito mais tempo do que um BlackBerry que tinha milhões de letrinhas, né? Sou mais velho aí que vocês. Então, tem um ditado do Churchill que ele fala o seguinte, né? Que ele fez um discurso e aí ele diz: eu fiz um discurso longo porque eu tive pouco tempo para escrevê-lo. E a mesma coisa. É melhor vocês fazerem um contrato de 1 página com poucas cláusulas do que emaranhados de coisa falando nada com nada. Atendimento no pós-venda, né? A garantia mínima dos serviços prestados pelo Código do Consumidor é de 90 dias. Então, mesmo que você não coloque nada no contrato, pela lei, ela é de 90 dias. Então, o pós-venda é muito importante nesses 90 dias, que você acomode bem seu cliente, você atenda a ele. E depois dos 90 dias, problemas aí relacionados à falta de manutenção, né?
ou alguma garantia que deu por problema do equipamento, que aí não lhe compete, você fica eximido dessa responsabilidade. Aqui é um exemplo de decisão judicial, onde uma pessoa processou uma determinada concessionária e essa pessoa fez a revisão em outra oficina, mas mesmo assim queria a garantia da concessionária pelos defeitos que deu no carro. E aí o que a justiça decidiu é que, como essa pessoa fez manutenção em outro lugar, perdeu a garantia sem obrigação de a concessionária pagar pelo conserto. Aqui também é a mesma coisa, né? Se alguém foi lá, fez a manutenção com um terceiro, o cara não tem conhecimento nenhum, quebrou o inversor, e aí essa pessoa vai te ligar para trocar o inversor porque deu defeito, você tem como se eximir desde que você tenha feito o seu trabalho ali. Você fez toda a instalação, fez esse acompanhamento durante 90 dias e dali para frente é problema dela, né? De novo, aquilo que é o justo, né? Aquilo que a gente contratou nunca sai caro por ambas as partes. A pessoa pode não gostar, mas isso é o direito. Bom, seguem aqui meus contatos. Eu convido vocês a se associarem à BGD. A ideia, a gente divide esse tipo de conteúdo com frequência, né? Problemas com distribuidoras, como a gente reclama para as distribuidoras, o que deve ter em contratos de geração compartilhada, contratos de locação. De novo, a ideia não é ficar dando contrato à torta e à direita na associação. A ideia é ter uma conversa. Na medida do possível, a gente tenta atender na coletividade para orientar vocês que todos nós, né, estamos trabalhando num mercado muito novo, não tem muitas práticas de mercado consolidadas, tem muita coisa nova para surgir e, com certeza, a gente precisa se socorrer dos amigos para conversar, porque a experiência nisso, ela encurta caminhos. Obrigado, Gi.